Bom, então aqui nós vamos mais uma vez, né, tratar da situação aqui de instituição de regime de previdência complementar para os servidores públicos federais, titulares de cargo efetivo, né, e também para os membros do Poder Judiciário, né, do Ministério Público, enfim, né, do Tribunal de Contas. Então, vamos lá. Com base na lei que instituiu o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais, julgue os itens subsequentes. Os servidores públicos aposentados devem ser automaticamente inseridos no novo regime de previdência complementar. Gente, essa questão é muito estranha, né? Está errada. Por quê? Porque assim, nem servidores antigos que já estavam nessa condição em data anterior à publicação daquela aplicação, né, do plano de benefício, lembram aqui que a gente acabou de ver? Tá? Que a definição de quem é que vai ter vinculação, né, facultativa com a previdência complementar para poder complementar o valor que é pago pelo regime próprio, é a partir da data da publicação pelo órgão fiscalizador da autorização de aplicação do regulamento do plano de benefício. Então, significa dizer o seguinte, que um servidor aposentado, já se aposentou segundo as regras então em vigor, tá? Ele não tem qualquer alteração na sua condição, gente, ele já está aposentado. Nem o servidor efetivo, o servidor federal, que já é servidor antes, né, do dia 4 de fevereiro de 2013, ele tem essa história de estar inserido no novo regime de previdência complementar. É só quem entra, no caso, né, da FUNPRESP do Executivo, só quem entra no serviço público a partir de 4 de fevereiro de 2013, que vai ter aquela questão de pagar a contribuição obrigatoriamente, né, para 11% para o regime próprio e um percentual que ele vai definir, que é plano de contribuição definida, pode ser 8,5%, eu nem vou botar aqui porque o servidor ele até tem, desculpe, ele tem a opção, né, de definir um percentual maior do que esses 8,5%, né? E tem um percentual para a previdência complementar. Então, a data em questão é essa data que a gente acabou de ver aqui, que é a da publicação dessa aqui portaria, né, no Diário Oficial 44, que é no Diário Oficial de 4 de fevereiro de... Então, essa situação fica nessas condições em 4 de fevereiro de 2013. Um servidor, tá, anterior, que entrou antes dessa data aqui, ele só vai se enquadrar nesse contexto aí de dividir contribuição sobre uma base até o teto para o próprio e mais uma contribuição adicional para a FUNPRESP, se ele fizer prévia e expressa opção. Então, é o que nós encontramos, né, lá no artigo 40, parágrafo 14. Tá? Diz que a União, Estado, Distrito Federal e os municípios, desde que instituam, né, regime de previdência complementar para os seus servidores efetivos, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Somente mediante sua prévia e expressa opção, isso vai se aplicar ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, o aposentado, direito adquirido, conforme a regra anterior, tá? Não tem nada de se inserir nessa nova situação aí de previdência complementar. Bom, vamos ver uma questão agora da ESAF, um concurso de 2002 para a SUSEP. Então, nos planos de benefícios instituídos aqui por entidades abertas, a SUSEP, né, fiscaliza, né, as entidades abertas, o direito à portabilidade, ele corresponde ao resgate pelo participante de recursos das reservas técnicas, provisões e fundos que lhe sejam atribuíveis. O direito à portabilidade não caracteriza resgate
O direito à portabilidade autoriza o trânsito pelos participantes dos recursos financeiros que lhe correspondam, autoriza a transferência de recursos entre participantes, não compreende a transferência de recursos para entidades fechadas. Então, gente, aqui a questão, né, tem como resposta correta a letra B. Portabilidade não é resgate. No caso do resgate, o recurso sai da entidade e vai para a mão do participante. A portabilidade não é resgate. A portabilidade implica na transferência, vamos dizer assim, né, dos recursos de um plano de benefício para outro, sem transitar pela conta do participante. Então, essa história de que autoriza o trânsito pelos participantes dos recursos que lhe correspondam, não. Nem passa pela conta, pela mão do participante. Vai de um plano de benefício para outro plano de benefício. Não pode haver transferência de recursos entre os participantes. A portabilidade ela é inalienável, ela é intransferível, é um direito do participante que vai, né, ter a condição de manter suas contribuições para plano de previdência complementar, não perder o que já pagou para um dado plano, ele leva, ele porta esses recursos para fazer um aporte inicial, tá? O que não for usado para o aporte inicial serve para melhorar o benefício dele lá adiante. Muito bem. E não existe aqui, não compreende a transferência de recursos para entidades fechadas, não tem problema não, pode portar de fechada para aberta e de aberta para fechada sem problema. Então a correta é essa daqui, portabilidade não caracteriza resgate. Bom, vamos lá. Então, para efeito do disposto no inciso 2 do caput, fica estabelecido que, tá, o inciso 2 do caput do artigo anterior, eu não coloquei aqui, mas falava, né, da portabilidade. Tá? A portabilidade não caracteriza resgate e é vedado que os recursos financeiros correspondentes transitem pelos participantes dos planos de benefício sob qualquer forma, tá? Então, é vedada a passagem, é vedado o trânsito dos recursos pela mão do participante, pela conta do participante. Vamos lá. Outra questão aqui da ESAF, também o mesmo concurso da SUSEP 2002. Desde que devidamente autorizadas, podem operar planos de benefício de caráter previdenciário no segmento aberto de previdência complementar, as entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas ou de sociedades por cota de responsabilidade limitada. Não, as entidades abertas, elas são sociedades anônimas. A forma como elas se organizam é na condição de sociedades anônimas. Então, podem, né, operar planos de benefício de caráter previdenciário no segmento aberto, as entidades destinadas a operar planos de benefício de caráter previdenciário e ou de assistência à saúde, não. As entidades que operam planos de benefício, tá, de caráter previdencial são entidades de previdência ou então o que está aí na letra C, as sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo vida. Então, as seguradoras que operam no ramo vida, elas têm, né, a possibilidade, né, prevista aí na Lei Complementar 109, de operar planos de benefício de caráter previdenciário no segmento aberto de previdência complementar. Agora, sociedades seguradoras autorizadas a operar quaisquer ramos de seguro podem operar planos de benefício de previdência complementar? Não. Entidades fechadas, acessíveis exclusivamente aos empregados de uma pessoa jurídica, instituidora ou patrocinadora, podem operar, né, planos de benefício no segmento aberto? Não, tá? Então, as entidades que operam esses planos de benefício são as chamadas entidades abertas de previdência complementar e, nesse mesmo contexto, tá, para esses mesmos planos, eu posso ter as seguradoras que operam no ramo vida fazendo isso. Então, as entidades abertas, elas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas,
tem por objetivo instituir e operar planos de benefício de caráter previdenciário, concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas. Entidades fechadas, quando operam planos de benefícios, não são acessíveis a quaisquer pessoas físicas, tá? São acessíveis somente aos empregados dos patrocinadores, aos associados dos instituidores, a servidores, né? Quando se trata de entidade fechada, patrocinada, né, pela União, Estado, município, enfim. As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo vida poderão ser autorizadas a operar os planos de benefícios no âmbito desse segmento aberto de previdência complementar. E se aplicam a essas seguradoras todos os requisitos previstos aqui na Lei Complementar 109. Vamos lá, de novo, concurso ZEP 2002. A aplicação dos recursos correspondentes às reservas, provisões e aos fundos das entidades de previdência complementar deve ser feita conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que pode estabelecer aplicações compulsórias no caso de desequilíbrios dos planos. Pode estabelecer aplicações compulsórias no caso de concentração excessiva de aplicações. Pode definir limites mínimos de aplicação por segmento da economia, com vistas à diversificação de riscos. Pode definir limites mínimos de aplicação por espécie de ativos, com vistas à diversificação de riscos. Não pode estabelecer aplicações compulsórias ou definir limites mínimos de aplicação. A correta é a letra E. Vocês encontram essa vedação de estabelecer aplicações compulsórias ou de estabelecer limites mínimos no artigo 9º da Lei Complementar 109. Esse artigo diz que as entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e fundos de conformidade com critérios e normas fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. A aplicação dos recursos correspondentes às reservas, provisões e fundos vai ser feita conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. E é vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou de limites mínimos de aplicação. Voltamos agora para a questão da CESP. No concurso da Previc de 2011, nós temos várias questões interessantes. Vamos lá. Então, com relação às normas constitucionais que regem a Previdência Social, julgue os itens a seguir. Da não obrigatoriedade de adesão ao sistema de previdência privada, decorre a possibilidade de os filiados se desvincularem do regime de previdência complementar a que aderirem, especialmente porque a liberdade de associação comporta em sua dimensão negativa o direito de desfiliação. Isso está correto. Tanto o indivíduo pode se filiar, como ele pode se desfiliar. É opção dele manter o plano de previdência, é opção dele querer aderir a este plano de previdência que é mantido aí pelo seu empregador enquanto patrocinador. É opção de um associado aderir ou não a um plano de previdência, criado pela sua associação, pelo seu sindicato. Então, existe aí a faculdade de filiação no âmbito da previdência complementar. Agora, existem alguns institutos que, para eles serem utilizados pelo participante, se exige a cessação do vínculo com a entidade. Para aportar recursos, tem que ter cessação de vínculo. Para resgatar os recursos, também a questão aí do benefício proporcional diferido, enfim. Mas não significa que o indivíduo não possa se desligar. Ele pode se desligar sem ter um prazo suficiente para poder portar os recursos. Ele pode se desligar sem ter um prazo suficiente para resgatar. Mas ele pode muito bem continuar como empregado de uma empresa,
sair do plano de benefícios, eu não quero mais a previdência complementar, para de pagar. O que vai acontecer com os recursos que ele já aportou para o plano de benefício vai depender dele ter cumprido requisitos que estão lá no regulamento do plano de benefício. Se ele vai poder reaver algum valor, tendo em vista a possibilidade, né, de retirar os recursos sem a cessação de vínculo, ele não vai conseguir isso, tá? Porque para a questão da portabilidade, do resgate, do benefício proporcional diferido, tem que ter a cessação do vínculo. No caso de autopatrocínio, a ideia não é de desfiliação, a ideia no autopatrocínio é de manutenção das contribuições para o plano de previdência complementar. O fato desses institutos exigirem a cessação do vínculo não significa dizer que o indivíduo não possa abrir mão desses institutos e se desvincular do plano de benefícios quando ele bem entender. Ele pode deixar de pagar, os recursos ficam lá, ele não pode, né, obter qualquer recurso de imediato, mas ele tem a liberdade de não continuar no plano. Vamos lá. Então, o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral, ele é facultativo, baseado em reservas que garantam o benefício. Vamos lá. As contribuições, né, julgue os próximos itens referentes à previdência complementar. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefício das entidades de previdência privada não integram legalmente o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes. Isso aqui está correto. É literalmente o que vocês encontram lá no artigo 202 da Constituição Federal, parágrafo 2º. Contribuições do empregador, benefícios e condições contratuais previstas, né, nos estatutos, regulamentos e planos de benefício das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integra a remuneração dos participantes nos termos da lei. Isso está correto. Veda-se o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, salvo na qualidade de patrocinador, situação em que, em hipótese alguma, sua contribuição normal pode exceder a do segurado. Isso está correto, nós já tivemos oportunidade de ver que se trata aqui da disposição contida no artigo 202 da Constituição, parágrafo 3º. É vedado o aporte de recursos pelo ente público à entidade de previdência privada, a não ser que esse ente esteja na condição de patrocinador de previdência complementar, de plano de benefício. As entidades abertas, tá? E aqui em relação à Lei Complementar 109, as entidades abertas de previdência complementar, instituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos, podem submeter-se à intervenção quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade, devendo o processo interventivo ser encerrado no prazo de 60 dias. Essa afirmação está errada. Primeiro erro é que as entidades abertas, elas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas, com o objetivo aí de instituir e operar planos de benefício de caráter previdenciário. E para resguardar, artigo 44 da Lei Complementar 109, para resguardar os direitos dos participantes e assistidos, poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde que se verifique, né, isolada ou cumulativamente alguns fatos. E essa intervenção, eu não coloquei aqui, tá? Esqueci, mas vocês vão olhar lá no artigo 44 da Lei Complementar 109, essa intervenção vai durar pelo prazo que se entender necessário.
tá? Então, essa intervenção dura até que se formate um plano de recuperação da entidade ou que se passe para a fase de liquidação extrajudicial. Então, nada de 60 dias, vai ser pelo prazo que for necessário para o plano de recuperação ou, se ele não der certo, para determinar aí sim a liquidação extrajudicial. O regime de previdência complementar, ele é operado por entidades de previdência complementar, cujo objetivo principal é instituir e executar planos de benefício de caráter previdenciário, de modo que a ação do Estado deve ser exercida com o objetivo precípuo de fiscalizar as entidades de previdência complementar e suas operações, bem como de aplicar penalidades. Essa afirmação, ela está correta, tá? Então, aqui nós temos na Lei Complementar 109 o artigo 2º, que diz o seguinte, que o regime de previdência complementar, ele é operado pelas entidades de previdência complementar, que tem por objetivo principal instituir e executar planos de benefício de caráter previdenciário. E a ação do Estado será exercida com o objetivo de, entre outros, fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar penalidades. A fim de assegurar os compromissos assumidos junto aos participantes e assistidos de planos de benefícios, as entidades fechadas de previdência complementar podem contratar operações de resseguro, desde que não estipulem garantia por meio de fundo de solvência. Essa afirmação, ela está errada. Lá no artigo 11 da Lei Complementar 129, ou 109, desculpe, já inventei aqui, 129, a Lei Complementar 109 diz que para assegurar os compromissos assumidos junto aos participantes e assistidos de planos de benefícios, as entidades de previdência complementar poderão contratar operações de resseguro por iniciativa própria ou por determinação da Previc, observando o respectivo, regulamento, respectivo plano de benefícios e outras disposições legais regulamentares. Então, para assegurar os compromissos, a entidade de previdência complementar pode contratar operações de resseguro e fica facultado às entidades fechadas essa garantia por meio de fundo de solvência a ser instituído na forma da lei. Da maneira como foi apresentado aqui, diz o seguinte, que a entidade, ela vai, contratar operações de resseguro desde que não estipule garantia por meio de fundo de solvência. Não são situações onde ela faz o fundo de solvência, se ela não fizer, ela vai ter que fazer o resseguro. Não funciona assim, tá? Ela vai fazer o resseguro, tá? Caso, ela entenda que é importante, e ela pode, em vez do resseguro, se ela quiser também, se é uma entidade fechada, ela pode, ter aí um fundo de solvência, que vai fazer o mesmo papel da operação de resseguro. As entidades aqui é a Lei Complementar 108, no que se refere à Lei Complementar 108, julgue os itens seguintes. As entidades de previdência privada patrocinadas por empresas controladas, direto ou indiretamente, pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, e cujos planos de benefícios sejam definidos pela patrocinadora, tá? Não podem exercer o controle ou participar de acordo de acionistas que tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade anônima, sem prévia e expressa autorização da patrocinadora e do seu respectivo ente controlador. Então, uma entidade de previdência privada que tem um patrocinador público, tá? Ela deseja, controlar ou participar de um acordo de acionistas para formar, um grupo de controle de sociedade anônima. Ou ela sozinha quer controlar
quer ser acionista controladora dessa sociedade ou quer formar, junto com outros acionistas, um grupo de controle de sociedade anônima. Essa entidade que tem patrocinador público, ela vai, para fazer isso, ter que ter uma autorização, tá? Do patrocinador e de quem controla o patrocinador. Vamos dizer que fosse assim, eu tivesse aqui a Previ, que é a entidade fechada do Banco do Brasil, ela tem como patrocinador o Banco do Brasil. E por trás do banco eu tenho aqui, né, o controle da União. Então, se essa entidade fechada de previdência complementar quer se tornar acionista controladora de uma determinada sociedade anônima, ela vai ter que ter autorização para isso do seu patrocinador, que é o banco, e do controlador do patrocinador, que é a União. Isso aqui vocês encontram lá no artigo 29 da Lei Complementar 108. As entidades de previdência privada patrocinadas por empresas que sejam controladas direto ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Município, que possuam planos de benefícios definidos com responsabilidade da patrocinadora, não podem exercer o controle ou participar de acordo de acionistas que tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade anônima sem a prévia autorização do patrocinador e do seu respectivo ente controlador. E essa exigência não se aplica a participações acionárias que já existiam na data da publicação da Lei Complementar 108, lá em maio de 2001. Bom, nós vamos parar aqui, na próxima aula continuamos com os exercícios. Até lá!